A dor neuropática é um tipo de dor crônica que afeta os nervos do corpo. Ela pode ser causada por uma variedade de condições médicas como neuropatia diabética, esclerose múltipla, lesões nervosas ou infecções virais. As dores neuropáticas são descritas como dor ardente, formigamento, choque ou agulhadas, e podem ser constantes ou intermitentes, e são frequentemente difíceis de tratar, e muitos medicamentos para dor, como analgésicos, podem não ser eficazes. No entanto, existem opções de tratamentos disponíveis, incluindo medicamentos específicos. É importante buscar tratamento para dores neuropáticas, pois elas podem afetar significativamente a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades diárias. Mas quais os melhores tratamentos disponíveis atualmente? Como essas dores podem ser diagnosticadas? Qual especialista procurar para tratar essas dores? Acompanhe o Bendita Hora de hoje para saber isso e muito mais. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Carlos Roberto Macella. Esse nome é muito bonito. Obrigado. Macella Júnior. Doutor, muito obrigado. Obrigado. O doutor está vindo sempre aqui. Eu fico muito feliz de receber o senhor, porque pela clareza nas explicações, por deixar a gente tão por dentro e também pela maneira de apresentar algo de uma forma tão positiva. Obrigado, doutor. Obrigado. Eu que agradeço muito, padre. Eu já falei da outra vez, falo de novo, acho muito bonito essa dedicação de médicos como o senhor, que vem à televisão, sai do consultório, vem à televisão falar, informar, trazer para as pessoas a informação, o esclarecimento. Isso é muito importante, muito importante. Muito obrigado. Eu acho que é um papel muito importante também de qualquer profissional da saúde levar informação. É verdade, Porque geralmente a gente, quando vê um médico, a gente quer um remédio. E o médico não quer dar remédio, o médico quer ajudar a pessoa... Informá-lo. É verdade, é verdade. Dor neuropática, doutor, é mais uma dor que a gente tem? É outra dor? É diferente daquilo que o pessoal chama de fibromialgia também? É o seguinte, primeiro eu queria dar um dado para o senhor, que é muito interessante, que 37% da população brasileira vivem com dor todos os dias. Isso é cerca de 60 milhões. Isso é muita gente. Pensar, Alguma dor ele sente? Alguma dor ele sente todos os dias. Nossa. E 11% da população brasileira tem depressão. E aí você associa dor com depressão. É verdade. Dor crônica. Dor crônica, é. Isso. Então, nós temos dois tipos de classificações bem gerais. Dor aguda é aquela dor que, independente da causa, dura até 30 dias. Isso é uma dor aguda. Dor crônica, acima de 3 meses. Ou seja, 90 dias. Acima de 90 dias, você já pode considerar. E o que é a dor neuropática? Isso. Existem 3 tipos de dor. A dor nociceptiva, que é a dor pelos nociceptores que nós temos, que é a dor do dia a dia. Bati a mão aqui... essa dor. O receptor sentiu, o nervo, medula, córtex... Cortou ali, deu uma queimadinha, isso é a dor nociceptiva, é do dia a dia. Como chama? Nociceptiva. Nociceptiva. Tá? Então, estou na panela, cozinhando, queimei minha mão, nociceptiva. Depois, tem a dor nociplástica, que é causada pela sensibilização do sistema nervoso central. Tá. Por exemplo, a enxaqueca que nós já conversamos. É isso mesmo. Ela é uma dor. Por quê? O sistema nervoso central já está hiperestimulado. Ela tem uma dor muito maior do que é. Ela exagera, o sistema exagera, né? Isso, exatamente. Mas a pessoa sente, claro. Exatamente. E por fim, o assunto da nossa pauta, que é a dor neuropática. O que é a dor neuropática? Ela é por uma lesão do nervo. Uma lesão. Então aconteceu uma lesão mesmo ali no nervo. No nervo, exatamente. Então, por exemplo, herpes, a dor pela herpes zoster. Isso. É muito comum. Diz que é uma dor terrível. Exatamente. Uma dor por conta do diabetes, que foi falado aqui na nossa... Sei. Porque não é só a dor, é o formigamento também. É o formigamento, não é só a sensação desconfortável da dor. Exatamente. Então eu tenho dor, eu tenho sensação de choque, Eu tenho sensação de formigamento. Normalmente o paciente fala, parece que eu estou com uma meia calça, parece que tem formiga subindo na perna ou nos braços. Então tudo isso
faz parte do cenário da dor neuropática. O senhor disse que é uma lesão, essa lesão foi provocada ou ela foi desenvolvida de alguma forma? Ambos. Então, por exemplo, no diabetes, por conta do excesso de glicose que nós temos no sangue, ao longo do tempo, aconteceu uma lesão no nervo. A lesão vai ter, ou pode ser por conta de química, como por exemplo o açúcar no sangue, a glicemia, ou também por conta de uma herpes zoster, que aconteceu uma lesão do nervo e causou a dor, o formigamento, sensação de queimação, é muito comum. O doutor, do herpes, aquela coisa do herpes, ele quando a pessoa tenha toda aquela, chega a dar aquela ferida, aquela coisa toda e tal, ela tem aquelas dores. Passado aquilo, ela pode continuar com a dor? É o mais comum. Fala assim, doutor, eu comecei com uma lesão aqui no tórax ou na face, fui no dermatologista, resolvi, não tenho mais lesão, mas eu tenho uma dor, uma sensação de queimação, é uma sensação de dor enfacada, é muita dor. Então ela teve o herpes, não sabia que teve... Exatamente. Tratou só superficialmente? Exato, não superficialmente, mas não tratou a lesão do nervo. Tá certo? E aí ela está a um passo de desenvolver a dor crônica, porque é muito comum a dor crônica por conta do herpes zoster. Toda neuropatia, ela vira uma dor crônica ou não? A maioria das vezes. A maioria das vezes. Doutor, o senhor quer café? Eu tomo, né? Vai tomar café. Só que eu tomo sem açúcar e sem nada. Açúcar, tomo sem nada. Sem nada, são as pessoas mais evoluídas que... Eu vou botar para mim também, mas eu vou botar com açúcar. Doutor, enquanto a gente toma café aqui, a gente vai acompanhar um VT que fala sobre o tratamento para dores neuropáticas. Isso que eu quero perguntar ao doutor, porque o doutor falou que na maioria das vezes são crônicas, né? Então, como que funciona o tratamento? Vamos ver esse VT, depois a gente conversa. A dor neuropática é um tipo de dor crônica causada por danos aos nervos que podem resultar em uma sensação de queimação ou formigamento. Os sintomas dessa condição podem variar de acordo com o tipo. Não há uma abordagem de tamanho único para tratar a dor neuropática e o tratamento muitas vezes depende da causa subjacente. Medicamentos receitados pelo médico, tais como analgésicos, antidepressivos e anticonvulsionantes, podem ajudar a aliviar a dor neuropática. A fisioterapia especializada também pode ajudar a aliviar esse tipo de dor. Já a cirurgia, em alguns casos específicos, pode ser indicada. O tratamento a longo prazo pode envolver osteopatia, fisioterapia manual, mesa de tração, mesa de flexo-descompressão e técnicas de fortalecimento muscular. Saiba mais agora sobre essas técnicas no Bendita Hora. Olha, interessante. Eu queria conversar com o doutor justamente sobre isso. A dor se tornou crônica porque houve um dano no nervo. O nervo, então, não pode ser... Não tem como você reconstituir? Não tem? Sim, ele se regenera. Demora muito tempo. Existem algumas medidas, como algumas vitaminas... O magnésio, por exemplo, ele ajuda muito na reconstrução do nervo, né? Mas esse processo todo demora muito. E como é que é feito o tratamento, então, simplesmente com analgésico? Hoje a dor neuropática, ela pode ser tratada ou com analgésicos e anti-inflamatórios, se o paciente pode fazer o uso, né? Fisioterapia, né? O senhor sabe que eu sempre defendo muito bem a fisioterapia aqui. E existem os bloqueios de dor. Bloqueio, essa coisa é interessante. O que é bloqueio de dor? Porque geralmente o neurologista fala sobre isso. Então. Isso, o bloqueio, o senhor me dá licença aqui. Olha, então, olha aqui, gente. Deixa eu ver, tá mostrando... Mostra aqui, Wilson. Aqui, né? Aqui, Wilson. Aqui. Então, veja, eu tenho aqui a coluna vertebral, o disco no meio e a outra coluna. Isso. O disco nada mais é do que o amortecedor da coluna, digamos. No meio do canal fica a medula. Isso. E da medula saem os nervos. Então, por que eu sinto dor? O nervo, esse nervinho aqui, por exemplo, ele sai lá no braço, tudo, ele manda a informação na medula, a medula manda para o córtex, ok. O que é o bloqueio da dor? É uma intervenção cirúrgica, minimamente invasiva, no qual introduz uma agulha aqui
através da pele mesmo, jogando uma medicação aqui. Ah, no nervo mesmo. Isso, mas eu bato no ossinho aqui, tá? Eu não chego a machucar o nervo nem a medula, não. Eu passo bem longe. Sei. Eu jogo aqui, ó, mais ou menos, como se minha agulha estivesse aqui, ele tá? vai só irrigando. Isso, e aí eu jogo a medicação aqui. E aí eu bloqueio essa dor. Eu não trato a doença, eu trato a dor. Ele não vai sentir a dor, Exatamente, e tem muito resultado muito interessante. Assim como a toxina botulínica, também. É muito boa também, vale muito a pena. Da toxina botulínica, o senhor falou da outra vez, falou da enxaqueca. Enxaqueca, que é um tipo de dor. Que é um tipo de dor neuropática. E crônica. E crônica também, né? Olha, agora eu tinha perguntado sobre a questão de fibromialgia. A gente vai ver agora no VT a diferença da fibromialgia, a dor neuropática, e depois o que o doutor vai explicar melhor pra gente. A fibromialgia e a dor neuropática são condições que apresentam a dor como um principal denominador comum. Na fibromialgia, o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, codifica a informação recebida desde a periferia, que é originada por diferentes estímulos e é transmitida pelas fibras nervosas. Diminuição do limiar de dor e uma percepção alterada de estímulos que não causam dor em condições normais. Observou-se que a sensibilização central é a principal causa de hipersensibilidade à dor após uma lesão. A dor neuropática apresenta frequentemente um aumento anormal da sensibilidade dolorosa provocada pelo calor, sendo um resultado da sensibilização periférica das fibras nervosas responsáveis por transmitir a condução de impulsos nervosos. Embora a fibromialgia seja atualmente considerada um distúrbio neuropático, a verdade é que, em alguns aspectos, como a origem da expressão clínica, ambos os distúrbios são semelhantes. Agora explica pra gente direito. O fibromialgia é aquela questão que a pessoa tem uma sensibilidade maior da dor, né? Essa matéria foi muito interessante porque tá aí a dificuldade do médico entender e definir que a pessoa tem a dor neuropática e ponto final, porque as coisas se misturam. Ah, entendi. Entendeu? É difícil definir que 100% é neuropática. Veja, se eu tenho o diagnóstico de fibromialgia, que eu falei da dor nociplástica, por exemplo, que é aquela que aumenta, é uma dor, a fibromialgia é um bom exemplo. A dor causada por uma hérnia de disco pode se tornar uma dor nociplástica. Isso. Porque ela virou uma dor crônica. Já está hipersensibilizado. E às vezes você faz, olha que interessante, você faz a intervenção cirúrgica e às vezes a pessoa continua com dor ainda. Então por isso que é muito comum o auxílio de medicações antidepressivas. Não porque, eu já falei isso aqui na época da enxaqueca, não porque a pessoa tem depressão. É porque, veja, se eu tenho uma sensibilização do sistema nervoso central, as medicações antidepressivas, elas dessensibilizam. Isso. E aí ela é uma boa ferramenta. Interessante. E talvez fique mais fácil para o médico definir que é uma dor neuropática quando aconteceu alguma coisa. Um trauma pode acontecer? Pode. Pode fazer isso? Pode. Eu tenho um esmagamento do nervo, por exemplo, e esse paciente pode desenvolver uma dor neuropática. Sei. Inclusive, existe uma situação chamada dor no membro fantasma. Então, que é a amputação. A amputação, isso é verdade? Verdade, real. Real, eu amputo o meu pé e aí eu falo, estou com dor no pé direito, mas está amputado. Porque o cérebro está... Exatamente, está hipersensibilizado. Para o cérebro, o pé ainda existe, tá? Exatamente. Que coisa loucura, hein? É interessante, né? E assim como a dor, por exemplo, pode ter um negócio chamado alodínia. O que é isso? Sabe quando o senhor toma sol, que tem aquela queimadura mesmo, aí passa a mão e dói? Isso. Então, isso é uma espécie de alodínia. Então, às vezes, eu tenho uma dor neuropática aqui, por exemplo, na coxa, eu passo a mão, piora a dor. E eu não tenho lesão nenhuma. É uma hipersensibilidade da região. Uma hipersensibilidade. Exatamente. Então o paciente às vezes não consegue usar um sapato, uma calça jeans. Que coisa, gente. E é por isso que ele diminui o movimento. É porque ele vai tentando evitar a dor
diminuindo? Exatamente, não é porque você tem uma lesão no músculo a ponto de não movimentá-lo, não é perda de força, é que é um mecanismo natural. Veja, se eu mexo o meu braço e eu sinto dor, eu vou diminuir o movimento. E aí o que acontece? Se eu não movimento o músculo, ele começa a atrofiar. E aí, olha a cascata. É verdade, nossa, interessante. Entendeu? É verdade. O doutor, tem mais aqui, eu só perguntar a questão do... Quando a gente, talvez de uma forma mais rápida, deu analgésico, anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório, o analgésico, são coisas que você não pode ficar tomando a vida toda, ou pode, você não pode? Não, de forma nenhuma. Principalmente pessoas que têm algum problema no rim, no estômago, úlcera, idosos, crianças, ou seja, né, tem um certo critério. Então, o que eu falo para os meus pacientes, às vezes é melhor fazer um bloqueio de dor, por exemplo, para você não ficar tomando medicação. Às vezes, o que acontece? Me liga e fala, doutor Carlos, eu não consegui fazer a fisioterapia. Por quê? Porque eu tenho muita dor. Eu faço um bloqueio de dor para fazer a fisioterapia. E aí vai fortalecer. Vai fortalecer e aí pronto. A gente vai acompanhar um VT agora que fala um pouco mais das causas das dores neuropáticas. Veja só. A dor neuropática é gerada com um lesionamento de nervos do sistema nervoso. Essa disfunção ou lesão que mencionamos pode acontecer por meio de fraturas, esmagamentos, contusão por traumatismo, compressões, incluindo tumores, discos com rupturas e cistos. Com a lesão nervosa, origem da dor neuropática, ocorrem alterações nociceptivas. Por isso, os sintomas de dor neuropática incluem toques anormalmente sensíveis. São comuns sintomas como rubor, coceira, choque, alodinia, pontadas, dores agudas e dores espontâneas, hiperalgesia térmica, calor ou frio, hiperestesia, sensação exagerada ao toque, ou hipoestesia, sensação reduzida ao toque. Nossa saúde é o nosso bem maior. Cuide-se sempre e procure o seu médico. Esses VTs são feitos aqui pela produção, aqui, e são muito bem feitos, né? E não, eu estou dizendo assim, o doutor já tinha falado tudo antes, você viu que interessante? É interessante isso, o doutor já tinha trazido tudo isso. Ele falou da ruptura do disco e é muito interessante, se puder filmar aqui de novo, eu quero mostrar uma coisa, o que é a hérnia de disco, né? Então, imagine que esse disco aqui, ele é igual a um chiclete. O que eu quero dizer? Ele tem uma camada e dentro ele tem um recheio. Sei. O que é a hérnia de disco, por exemplo? Que é a ruptura do disco que ele fala. É quando a capa do chiclete rasga. E aí eu tenho... olha lá que demais. E aí eu tenho a saída do recheio. E aí a ruptura do disco, imagina conviver com isso aqui o dia todo. Isso é hérnia de disco? Isso é hérnia de disco. Imagina trabalhar, estudar, fazer esporte com isso. Aí dói. Porque ele tinha uma capa que rompeu e aí Exatamente. fez essa bolha aí. Exatamente. E essa bolha dói, que é uma coisa. Dói. Doutor, mas aí quando vai operar isso, o que você faz? Você tem que colocar isso de novo para dentro? 70% dos casos melhoram sem cirurgia. Melhoram com fisioterapia, mas assim, melhora não de voltar, melhora o sintoma. Alguns casos tem que fazer uma abordagem cirúrgica. E aí não é voltar para dentro, é o seguinte, ou eu tiro, existem algumas técnicas que ou eu tiro somente a hérnia de disco, então fica assim, e tem técnicas que eu tiro a hérnia e todo o recheio daqui de dentro e coloco uma prótese. Coloca uma prótese, então certo. Existe a idade certa, o tipo de hérnia, o tipo de corpo, cada caso é um caso. Mas eu volto a dizer que 70% dos casos, tratamento conservador, com remédio, perda de peso, fortalecimento, hidroginástica. Hidroginástica, é fantástico, entendeu? A gente falou. Agora, doutor, o senhor está falando a terapia, essa terapia com fisioterapia, tá? Isso ajuda muito da dor neuropática, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito por conta do fortalecimento muscular, reeducação postural, mostrar para o músculo que ele está forte, porque o córtex percebe que você tem uma fragilidade, né? E aí você diminui a liberação de substâncias inflamatórias. Por quê? Toda vez que você pratica uma atividade, e a fisioterapia é uma atividade, você libera
substâncias analgésicas naturais. Ah, tá. Você tem uma farmácia dentro de você. Então você libera substâncias. Por que quando você acaba de fazer uma atividade física, na maioria das vezes você sente prazer? Tirando aquele cansaço, aquela dor, mas você fala, pô, que legal que é fazer esporte. Porque você libera uma substância chamada serotonina. E a serotonina é uma substância, é uma molécula que age no sistema nervoso central relacionada ao bem-estar e à melhora da dor. Então, por isso que movimentar é tão bom. Então, eu vou fazer uma pergunta. De repente a pessoa está com uma dor, que pode ser uma dor crônica, aquela coisa e tal. O senhor falou uma coisa interessante, né? Ela começa a parar de mexer, o nervo, não só o nervo, mas tudo atrofiando, né? Sim. O músculo também tá. Então, é melhor que ela faça, mesmo sentindo dor, doutor? Se ela conseguir é bom. E não for piorar, sim. Então, por exemplo, tem muitos casos de dor nas costas. Isso. Dor na coluna. Então, eu vejo lá, tem uma hérnia de disco pequena, não tem perda de força, só tem dor. Vai fazer esporte. Vai fazer, porque mesmo sentindo, ela vai fortalecer ali. Exatamente. Então, isso é interessante. Exatamente. Interessante. Tem um estudo científico que é de 2014, se eu não me engano, mas é muito atual, que eles pegaram todos os melhores centros de dor e de coluna do mundo e eles perceberam que o sedentarismo causa mais dor do que a atividade. Claro, eu estou com dor, perda de força, perda de sensibilidade, é outra história, é outro capítulo. Mas eu tenho dor, se for uma dor forte, uma dor intensa, 24 horas de repouso. Deu para se movimentar, tá legal? Vai fazer uma caminhada. Então, essa indicação é importante, porque o fato de você sentir uma dorzinha e parar vai ser pior. Sim. Os meus pacientes sabem, eles falam assim, ó, doutor Carlos, eu operei com o senhor, já estou na fisioterapia e no Pilates, posso voltar para a academia? Deve. Olha que interessante, muito interessante. Agora vou fazer uma pergunta, desculpa, Tá. eu vou fazer uma pergunta que é ruim perguntar isso para médico porque é esquisito, mas alguns podem considerar pseudociência e tal, mas é verdade, eu não sei a opinião, pode ser como uma opinião também, mas é verdade que, de repente, meditação, essa coisa pode ajudar na dor neuropática? Eu não acho que é uma pseudociência, eu acho que é uma ciência, eu acredito muito. Inclusive, eu tive relaxamento, as técnicas de relaxamento. Isso é comprovado por ressonância magnética funcional. Olha que interessante. O que é a ressonância magnética funcional? É uma ressonância magnética normal, só que ela fica vendo o metabolismo cerebral no que a pessoa faz. Está acontecendo. Então, eu estou com medo, mexe tal área cerebral. Eu estou rezando, estou em oração, mexe tal área cerebral. Então, já percebemos que a pessoa que faz meditação, faz o mindfulness, ela se dá muito melhor com a dor. Inclusive, eu tive uma conversa muito séria, semana retrasada, com meu colega, que é médico da dor, e ele confirmou para mim que as pessoas que têm alguma religião, olha, gente, que têm alguma fé, elas melhoram mais rápido. Que coisa interessante, Olha. Então não é uma pseudociência, eu acho que é uma ciência. Eu estava com medo de perguntar. A gente tem uma pergunta para o doutor, vamos ver aqui. Escaldapés pode ajudar nas dores neuropáticas? O antigo e famoso escaldapés, né? Será que tem fundamento? Água quente, né? Água quente, Melhora? Melhora? Melhora porque é o seguinte, existem dois tipos de terapia. Eu bati minha mão aqui, doeu. O que eu coloco? Gelado. Por quê? Eu diminuo os vasos sanguíneos para evitar o calibre, né, dos vasos da artéria, para que diminua a circulação de substâncias inflamatórias. Como se eu tivesse uns porteiros ali, uns seguranças. Exatamente. O que eu faço depois de 48 horas, como uma dor crônica, por exemplo? Água quente. Porque eu dilato os vasos. Aí eu coloco o que? O porteiro para pôr a turma para fora. As moléculas inflamatórias para fora. Sim. Entendeu? Então, por isso que tá com dor lombar, tá com dor nas pernas, água quente. Vaso dilatei, o sangue circula mais. É o famoso sangue vai limpando. Papo da avó. É verdade, o sangue vai limpando. É verdade. É isso mesmo.
Então, escaldapé, vou botar uma bolsa de água quente. Isso, eu adoro bolsa de água quente, eu acho ótimo. Bolsa de água quente, você põe a bolsa de água quente ali em cima de uma dor. E é verdade, quando uma contusão rápida no futebol, no esporte, é gelo. Gelo. Né? E depois é quente. Depois é quente. Quando a gente, quando a gente bate a cabeça, a gente tem que apertar, não tem que apertar e botar. O gelado. É coisa gelada, é verdade. Eu bati na porta faz uns 3 anos. E sabe que não ficou certo minha cabeça? Na minha cabeça não ficou. Eu passo a mão e ficou um pouquinho de coisa aí. O termo científico é hematoma subgaleal. Então, mais fácil falar galo. Não, tem sentido. Tem sentido. Subgaleal, né? Galeal tem sentido de falar de galo. Outra pergunta que também vou fazer, a acupuntura é muito usada no tratamento de dores também. Sim. Dor neuropática também poderia ela ajudar? Ela é ótima, né? Nós temos lá no meu instituto, por exemplo, uma acupunturista muito boa. Então, acho que é o seguinte, padre, nada é 100% para tudo. Sei. E nada é 0% para tudo. É verdade. Tudo é uma associação. Hoje, cada vez mais se fala em tratamento multidisciplinar. Isso. Então, eu gosto muito do meu paciente, por exemplo, olha, pessoa, seu paciente o seu caso não é cirúrgico. Então, vamos ver de fazer uma acupuntura, fisioterapia, atividade física, calor local, frio local. Então, tudo é multidisciplinar. Então, a acupuntura resolve para tudo? Não. Resolve para nada? Não. Tem o motivo certo? Tem. Uma dor neuropática? Bacana. Ajuda. Com certeza. Não, porque isso eu acho interessante. Aliás, esse é o princípio da sabedoria. Não dá para você usar uma coisa como se ela fosse unânime para tudo, né? Isso. Acho que nenhuma ciência a gente faz isso também. Nenhuma ciência. Nós vamos usar agora, como o senhor disse, você é cirurgião, então nós vamos fazer cirurgia para tudo. Não é. Não dá. Ainda mais hoje que cada vez mais estudos e mais estudos. Hoje é uma verdade absoluta, amanhã já não é mais. Né? Existem diversos temas dentro da neuro que no congresso do ano passado era uma verdade, nesse ano já não é mais. Não, porque evolui, né? Porque exatamente. A medicina é uma ciência que é viva, né? Exatamente. Ela vai evoluindo, E há pesquisas a todo momento, a todo instante, né? Todo instante. Perfeito. E eu volto agora na questão dos medicamentos, que se usa e que não se deve usar. Nunca se deve fazer uso de medicamento, assim, eu estou sentindo uma dor que já tem muito tempo e eu mesmo vou na farmácia e compro esse remédio, começo a usar e aí eu vou me aliviando. Se é muito tempo, o que o senhor falou, algo que precisa ser analisado. Exatamente. Dor significa o quê? O corpo está precisando de ajuda. Sei. Né? Alguma coisa não está legal. Então, assim, a automedicação ela é muito perigosa. Por quê? Primeiro, o meu organismo não é igual ao do senhor. O que resolve para o senhor não resolve para mim. Às vezes eu tenho uma alergia e eu não sei. Às vezes eu tenho uma úlcera e não sei. Ou às vezes eu estou mascarando uma doença muito séria e estou evitando um diagnóstico. É claro que está assistindo a gente aqui, começou uma dor de cabeça, vai para o pronto-socorro. Não é assim. Não é assim, também é verdade. Mas a dor de cabeça está hoje, está amanhã, está depois, ou está muito forte. Procura ajuda. É que eu sempre falo, pecar pelo excesso de diagnóstico nunca é demais. Agora o médico falar, não é nada, está tudo bem, do que você ficar tomando remédio, vai empurrando com a barriga, vai empurrando, e depois você tem uma doença muito mais séria. E o que eu sempre falo é o seguinte, eu acho muito lamentável as pessoas julgarem a dor dos outros. Né? Eu tinha um professor que, quando ele falava assim pra gente, quando o paciente falar, doutor, eu estou com uma dor muito forte, nunca fala, eu te entendo. Porque você não entende. É verdade. Você não entende. Eu acho que a pessoa que... Eu chamo de espiral vicioso. O que é o espiral vicioso? Você acorda com dor, não trabalha direito. Aí começa a faltar no trabalho. Aí começa a ter um estado depressivo por conta da dor. Aí você não dorme direito. Aí você fica irritado. Aí você tem mais dor. Olha o ciclo que você está entrando. É verdade. Acho que é fácil tirar? Não é. E aí você julga que aquela pessoa sente dor por tudo, que aquela pessoa está triste, não tem depressão. Essa dor é psicológica. Dor psicológica, entendeu? Então eu acho muito lamentável a pessoa julgar a dor do outro. Porque só ela sabe a dor dela, entendeu? É verdade. Né? Toda dor é solitária, porque você não consegue passar para outros
o que você está sentindo. Inclusive, essa é a definição de dor pela ciência. É uma sensação solitária, individual e subjetiva. Olha, não sabia. Porque eu posso tomar uma pancada aqui e falar, isso não é nada, o senhor pode tomar e desmaiar de dor. Verdade. Né? Doutor, obrigado. Muito obrigado, pela senhor. Sabedoria, pela delicadeza e pela... Olha, eu vou dizer uma coisa. E pela fidalguia. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Eu quero que você siga o doutor aqui, ó, doutor Carlos, no Instagram, @drcarlos.neurocirurgia. @drcarlos.neurocirurgia. Tá aí para cima. Vai lá, segue o doutor para ter a informação, né, acho que abalizada, né, competente, é muito bom. E o site do Instituto aqui, ó, institutotratar.com.br. institutotratar.com.br. E o Instagram do Instituto Tratar também é @instituto.tratar. @instituto.tratar. Muito arroba, né, padre? Não é. Mas é bom. Hoje todo mundo sabe mexer. Mas, obrigado, doutor. Muito obrigado, senhor. Mais uma vez, obrigado. Já vou dizer que segunda-feira a gente vai estar com o doutor de novo aqui, viu? Tá certo? Pode esperar que a gente vai falar de novo com a gente aqui.